Bom dia, igreja. Então, gente, hoje é um dia um pouquinho diferente, né? Durante a semana, eu falei assim, Senhor, domingo vai ser meu aniversário, Pai, que o Senhor esteja abençoando a pessoa que vai levar a palavra. E aí, acabou que Deus falou, vou sim, abençoar você mesma. Bom, gente, é sempre um prazer, né, estar aqui como mensageira do Senhor. E bom, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo atuando hoje. Amém? Bom, gente, então vamos lá. Estamos na lição 14 e vamos continuar a estudar Apocalipse. Lembrando, Apocalipse é um livro longo, é um livro denso. Então, hoje a revista tem uma lição um pouco longa, mas vamos abordar os tópicos mais relevantes, tá bom? Então, vamos lá. Lição 14, Babilônia. Vitor aqui do lado tirando foto. Gente, pô, eu fico morrendo de vergonha. Mas vamos lá. Babilônia, o reinado e a ruína da cidade do anticristo. O que precisamos entender aqui só nesse título? Babilônia. O que lembra vocês a Babilônia? Quem aqui já leu o livro de Daniel na Bíblia? Muitas pessoas já leram o livro de Daniel. Naquela época, a cidade, né, que aprisionou Israel, a cidade ali que escravizava Israel, era justamente a cidade da Babilônia. E Daniel é um livro também escatológico, ou seja, ele também trata sobre o fim e ele também faz apontamentos para Apocalipse, para o fim, né? E aí, em Apocalipse, é feita uma alusão a essa Babilônia, ok? Por quê? Porque tinha depravação, idolatria, ateísmo, luxúria, materialismo. E aí o que acontece? Às vezes a gente olha para Apocalipse e lê Babilônia, alguns cristãos podem pensar assim, nossa, mas será que a Babilônia vai ressurgir? Será que algum estado vai ser a Babilônia, como por exemplo China, Estados Unidos e tal? E não é assim, ok? A Babilônia de Apocalipse, ela é muito mais um sistema do que uma cidade. Ela é um sistema babilônico, ou seja, uma forma de pensar como a Babilônia, né? Fazendo essa alusão ao que já aconteceu no passado. Ok, amém? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, que a Babilônia de Apocalipse, ela será um sistema, sim, dominado pelo anticristo. E aí, vamos ler aqui Apocalipse 17, ok? Acho que... não. Apocalipse 17 está diferente ali, pessoal. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. O que isso significa? Que a besta, que é o anticristo, vai estar reinando nessa Babilônia, ou seja, nesse sistema babilônico. E aí vamos entrar no primeiro tópico, que é a visão da Babilônia na sua glória, ok? A visão da Babilônia na sua glória. Ou seja, a Babilônia, em Apocalipse, ela é comparada a uma meretriz. Na revista vai estar escrito meretriz e na versão NVI, que é a versão que vai aparecer ali, vai estar escrito prostituta. Por quê? Por que está escrito assim? Porque os povos, o povo, no caso de Israel, quando traía o Senhor com outros ídolos, eles eram comparados a adultério, a cidade prostituta, né? Era comparado nesse sentido. Então, a Babilônia, no caso, ela vai ter uma forte idolatria. Ou seja, vão ter ídolos, vai ter uma corrupção moral, vai ter ali um materialismo, ou seja, ela vai estar traindo ao Senhor. Quem é o noivo da igreja, irmãos? Quem é o noivo da igreja? Estamos esperando? Isso aí, amém. Jesus é o noivo da igreja.
Se fazemos coisas erradas, se temos outros ídolos, o que acontece? É um adultério, ou seja, é uma traição. Por isso que ela é falada aqui como meretriz. E aí a gente vai estar lendo Apocalipse 17, do 1 ao 6. Vou pedir para que os irmãos deixem suas Bíblias abertas, tá? Porque vamos voltar de vez em quando nesse texto. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então um anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes e blasfemas e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Segurava-se um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Vamos até aí e daqui a pouco a gente continua. Então, o primeiro ponto do primeiro tópico fala de identidade. Ou seja, ela é tratada justamente como a mãe das meretrizes, a prostituta, ou seja, é um sistema, tecnicamente talvez um império, que vai dominar sobre outros povos e que vai implantar a sua forma de pensar com a forma babilônica, ok? E a gente vai destrinchar ao longo da revista como é essa forma babilônica. A gente pode ver que no versículo 4 está escrito que ela é adornada de púrpura, ou seja, pedras preciosas também, significa seu esplendor, a sua riqueza, o seu luxo. Ou seja, será um momento de grande luxo. E existem alguns estudos que falam que os países vão passar por grandes crises econômicas. E isso a gente já estudou em outras lições, que foram as trombetas, as taças da ira de Deus e tal. É esse momento de caos. Mas também fala que determinados locais vai ser assim como se fosse uma cidade luxuosa, algo feito todo de inteligência artificial, algo de muita riqueza e muito luxo. Geralmente é isso que grandes líderes buscam, né, para a população. Locais assim com uma saúde excelente, com tecnologias excelentes. E a gente pode ver que no tempo do fim, a Babilônia, antes dela cair, ela será assim, com pedras preciosas, púrpura, ou seja, de grande riqueza. Podemos ver também a sua influência. Lemos que ela está sentada sobre muitas águas. Lembrando, Apocalipse é um livro muito metafórico, tá, gente? Então, temos que fazer algumas interpretações quando lemos. O que significa essa sentada sobre muitas águas? Provavelmente a sua força, o seu controle que vai ser exercido sobre outras nações, né? Esse sistema exercerá um poder que influenciará o mundo, né? E quem comanda esse sistema será o anticristo. Podemos ver também a sua arrogância. A sua arrogância. Fala, no versículo 2 que a gente leu, ela fala sobre vinho, e o vinho ele representa perversão, depravação de costumes, libertinagem. E aí eu pergunto para os irmãos, o que tem acontecido hoje em dia? O que tem sido idolatrado hoje em dia quando ligamos a TV, quando escutamos determinadas músicas na rua, quando abrimos o nosso Instagram? A depravação,
tem sido idolatrada. O culto ao eu, o culto ao próprio corpo. Podemos ver pessoas seminuas nas redes sociais. Podemos ver pessoas seminuas em festas, em desfiles nas ruas, em muitos locais. Então, já há um culto a uma depravação. E aí eu pergunto para vocês, as pessoas que estão no mundo, que são os ímpios e tal, que ainda não tiveram as escamas tiradas dos seus olhos, elas se incomodam com essa depravação? Elas gostam dessa depravação? Elas gostam. Então, no tempo do fim, as pessoas vão adorar a besta? Elas vão adorar a esse sistema que vai justamente disseminar isso? Sim. Então, às vezes a gente pensa, né? Como é que é possível uma pessoa adorar o anticristo? Como é que é possível uma pessoa adorar esse sistema caído? Gente, a verdade é que já adoram. Já adoram há muito tempo. Hoje está crescendo no Brasil um movimento satânico de fato, e as pessoas estão fazendo cultos adorando a figuras demoníacas. É só você abrir sua rede social que você acha isso muito fácil. Culto realmente a demônios. E as pessoas adoram isso. Então, isso vamos dizer assim que é um início do que está por vir. E aí vem o seu propósito emblemático. Ali, vamos ver o versículo 5. Vamos estar lendo lá. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Ou seja, esse versículo, ele trata da missão da Babilônia, que é justamente a prostituição. Quando a gente fala prostituição, a gente pensa logo em quê? Em depravação, realmente em prostituição, em vender seu próprio corpo, em adultério e tal, e tudo isso. Só que essa prostituição aqui é muito mais ligada ao que eu falei anteriormente, atrair Jesus, atrair ao Senhor. E aí, a revista vai trazer uma frase de Adolf Paul, que diz assim: a Babilônia não é apenas uma cultura sem Deus, mas também uma cultura contra Cristo. Isso é muito interessante, gente, e vale a nossa atenção. Por quê? Porque hoje em dia está nascendo um movimento de espiritualidade. Quem já viu isso na internet, um movimento de espiritualidade? Alguém? Algumas pessoas, poucas pessoas. Hoje em dia, você falar de Deus é muito tranquilo, porque as pessoas, elas aceitam Deus. Elas aceitam Deus como uma energia, elas aceitam Deus como um ser superior, às vezes como a mãe natureza, enfim, e tem Deus, o Deus feito à imagem e semelhança da pessoa. Não o Deus da Bíblia, mas o Deus que ela criou para ela mesma. E isso é um movimento muito forte de espiritualidade, ganhando força na internet. Você pode ver pessoas assim, muito cultas, pessoas disseminando isso por aí. E é o início do que a gente vê aqui, uma cultura contra Cristo. Você pode falar de Deus, ninguém vai te discriminar, mas no momento que você falar, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é o Deus Filho, as pessoas vão começar a te olhar torto, as pessoas vão começar a falar, não, Jesus é um profeta, e muitas pessoas olham um Jesus histórico como um profeta, né? Até tem essa passagem na Bíblia, que Jesus fala para Pedro, e fala assim, quem dizem que eu sou? Aí falam, fala que tu é profeta e tal, não sei o quê. Mas e você? Quem eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que incomoda
as pessoas hoje em dia. É você posicionar Cristo como Filho do Deus vivo. Não um filho qualquer como nós, mas o próprio Deus que enviou seu Filho, o próprio Deus Filho, que veio para morrer pelos nossos pecados. É isso que vai incomodar a Babilônia, o sistema babilônico do fim. É isso que incomoda já hoje em dia. E aí a gente tem que ter cuidado, né, com esse movimento de espiritualidade. Porque, queridos, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Não adianta conhecermos Deus de ouvir falar. Porque as pessoas falam muitas coisas. A única forma de você conhecer Deus é através da sua Bíblia. Tem pessoas que pegam essa mesma Bíblia e distorcem. Então é necessário que você leia e que você busque a ajuda do Espírito Santo para te guiar nessa verdade. Amém? Então, o propósito emblemático da Babilônia, a missão dela no fim do sistema, é justamente a prostituição, ou seja, a traição contra Cristo. Não é uma cultura sem Deus, queridos. É uma cultura sem o nosso Deus. É uma cultura sem Cristo. Amém? O próximo ponto é a sua proximidade. Vimos, já lemos essa parte, que a meretriz, né, que é a Babilônia, o sistema babilônico, ele está sentado sobre a besta. E essa besta é quem? Quem é a besta, gente? Meninas que estavam na EBD. É o anticristo, é isso aí. É o anticristo. Então, mostra uma proximidade, ok? Esse sistema, ele é muito próximo do anticristo. E a característica principal da besta é justamente a blasfêmia. E aí, quando a gente fala anticristo, pensamos justamente assim, ele vai se opor totalmente. Vai se opor e tal. E, na verdade, esse prefixo anti significa mais um falso. Então, seria, na verdade, um falso Cristo. Ok? Anticristo seria um falso Cristo. Ele vai querer ser adorado como um Messias, mas ele será falso, um falso Cristo. Amém? E aí a gente entra no tópico 2, que é o mistério da Babilônia. Vamos estar lendo aí Apocalipse 17, do 7 ao 18. Então o anjo lhe disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 7 chifres. Gente, cabeças e chifres aí significa poder, nações, reinos, poder. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e o caminho para a perdição. Os habitantes da terra, obrigada, irmão. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Acho que é isso, né? Vamos voltar aqui. Tá. Essa parte é muito interessante, que fala do fracasso da besta. A gente pode ler que fala, a gente leu, né, que fala assim: era e não é. Por que isso? Porque ela é, lembra, um falso Cristo. Ou seja, uma alusão a o verdadeiro Cristo, que é Jesus, ou seja, meio que uma paródia. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia fala em Apocalipse 1, fala assim: aquele que é, que era e que há de vir. Amém? Aquele que é, que era
e há de vir, ou seja, ele nunca vai deixar de ser. Deus, quando se apresenta a Moisés, ele fala assim: eu sou o que eu sou. Ele não deixa de ser. A besta, ela era e não é. Ou seja, fala aqui que os não salvos terão grande admiração pela besta. É o que eu falei, gente. Hoje em dia é muito fácil adorar sistemas, é muito fácil adorar pessoas, enfim. Hoje você vê alguns clipes demoníacos de músicas na internet e você vê pessoas realmente vestidas de demônios, pessoas fazendo símbolos demoníacos e tudo mais, e pessoas adorando esse sistema. Então, os não salvos, eles têm admiração pelo anticristo, né, pela besta. E aí, gente, existe na Bíblia o espírito de anticristo, que a gente já explicou aqui em outras lições, e esse espírito de anticristo, ele vai vindo, né, durante as gerações, em muitos perseguidores da igreja, e existe o último anticristo, que é esse aqui que Apocalipse retrata. E aí vem o enigma da besta. O enigma da besta é justamente o que a gente já leu, que é a questão dos impérios, dos chifres que vão ser as autoridades, o governante. Provavelmente é uma pessoa que vai influenciar todo um sistema, todas ali autoridades, né, que estarão ali aliados ao lado dela. Só que aí a revista fala assim, ó: eles serão devotos dela e estarão ao seu lado lutando contra o Cordeiro, mas serão derrotados pelo Cordeiro e seus eleitos, algo que vai ser mencionado em Apocalipse 19, ok? E aí vem a outra parte, que é o estratagema da besta, que vai estar lá no versículo 15. Ih, sumiu. E agora? Fui eu? Foi não? Sumiu aí, gente. Mas beleza. Vou ler aqui na Bíblia. A gente tem a versão analógica. Versão analógica. Vamos lá. O estratagema da besta. Apocalipse 17, do 15 ao 18. 17, do 15 ao 18. Então um anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que eles têm, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, podemos ver que os seus próprios cúmplices, em algum momento da história, vão se voltar contra esse sistema e eles mesmos vão se unir para devastá-lo. Provavelmente as nações vão se rebelar em algum momento. Voltou, gente. E aí o nosso tópico 3, a queda da Babilônia. Ok? A queda da Babilônia. Que vai ser justamente o momento que estamos esperando, né? A ruína desse sistema. A ruína do anticristo e tudo mais. E aí vai ser um momento que ela vai ficar desolada. E podemos ver, gente, essa parte é um pouco grande. E eu acho que não vai dar para a gente ler tudo. Mas eu vou adiantar para os irmãos aqui os tópicos mais importantes. Que a palavra de Deus vem aos eleitos. E aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que Deus é justo? Vocês acreditam que Deus é justo? Deus, ele é o seu pai, não é? Imagina um pai que vê os seus filhos sendo torturados, sendo mortos. E ele está esperando
o dia da justiça. Você acha que esse pai não iria fazer nada contra essas pessoas que torturaram os seus filhos? Pois é, Deus é um juiz justo. E aí em Mateus vai falar que por causa dos escolhidos, esses dias seriam abreviados. A tribulação, ela geralmente é estudada num período de 7 anos, sendo 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de intensa tribulação. Algumas pessoas acham que esse período é simbólico, outras acreditam num período literal, mas enfim, a palavra diz que, por causa dos escolhidos, esses dias seriam abreviados. E aí todos os santos de Deus vão celebrar, porque Deus julgou a causa deles. Queridos, às vezes a gente quer fazer vingança com as nossas próprias mãos, não queremos? Não é verdade? Ou sou só eu, que vejo alguma maldade acontecer e penso, nossa, se Deus levasse essa pessoa, se caísse um raio agora. Às vezes a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Só que a verdade, queridos, é que não sabemos quem são os filhos de Deus. Vocês sabem quem são os filhos de Deus? Não sabemos. Sabemos de nós aqui, que estamos na igreja. Mas muitas pessoas, elas têm atitudes erradas, têm atitudes contrárias à palavra porque elas estão com escamas nos olhos. Paulo é meu personagem favorito. Matador de crente. Era matador de crente. Antes de se converter. E Deus foi lá e resgatou e redimiu. E queridos, antes de nós nos convertermos, éramos também assim. Às vezes, a gente olha, o filme A Paixão de Cristo. Quem já viu A Paixão de Cristo? Bastante gente. Eu confesso que eu não gosto de ver, não, que eu choro, não gosto não. Mas já vi. E aí, tem a cena lá, épica, Barrabás e Jesus Cristo. E aí a gente fica, nossa, Barrabás era um ladrão. Eu não acredito que o povo escolheu Barrabás. Até entendermos uma coisa, Barrabás representa nós. Quem merecia a morte? Quem merecia o julgamento? Quem não valia nada? E Cristo toma o lugar de Barrabás e morre em nosso lugar e nos limpa com o sangue dele. Então a gente fala de Barrabás até entendermos que Barrabás éramos nós que merecíamos. Você já agradeceu hoje pela salvação? Porque a Bíblia é muito clara ao dizer, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos merecíamos o inferno. Mas pela misericórdia do Senhor, pelo amor aos eleitos, Ele te escolheu. E é por isso que você está aqui hoje, querido. E às vezes a gente pensa assim, porque a gente tem costume de dizer, a quem muito foi perdoado, muito ama. E isso é uma verdade. Quando você tem noção de que Deus te perdoou de muitas coisas, quando você tem noção, teve uma vida assim bem ruim, e você tem essa noção, você acaba desenvolvendo, um amor. Só que, querido, por exemplo, se uma pessoa ela nasce na igreja e tal, e ela foi criada e tal, às vezes na cabeça dela, ela pensa, não foi preciso de tanto para Deus me salvar. Só uma gotinha do sangue de Jesus já foi o suficiente. Poxa, eu tinha minha vida aqui tão retinha. Gente, filho de crente não é crentinho. Se você não teve um encontro verdadeiro com o Senhor ainda, a oportunidade pode ser nessa manhã. Mas não vou fazer apelo, não. Deixa para o pastor. Mas, enfim,
Queridos, o que eu quero dizer aqui? Que não foi necessário menos ou mais sangue para te salvar. Não foi necessário a quantidade ali, a salvação ela foi igual para todo mundo, o sacrifício foi muito grande. Você tem um preço muito alto. Não importa se você tem muitos pecados atrás da sua vida, ou se você teve uma vida um pouco mais reta do que um ou outro, o preço foi alto. Tanto que a Bíblia tem parábolas que falam de dívidas, e essas dívidas eram bilionárias, impagáveis. Então, independente, querido, da sua vida, do que ela foi, o preço foi muito alto. E é por isso, por causa desse preço, que a gente leu aqui que o Senhor fará justiça. Porque o Senhor vai julgar a sua causa. O Senhor vai julgar a causa daqueles que morreram em nome dEle. O Senhor vai julgar todas as causas. Amém? E aí vamos continuar. Amém. Então aí vai vir uma palavra à Babilônia. E essa palavra, a gente meio que já falou, né? Soa como uma vingança, mas na verdade é um pedido de justiça, ok? Uma justiça. Podemos ver que esse sistema babilônico, ou seja, a meretriz, ela se uniu à besta para destruir o povo de Deus. E, consequentemente, o castigo dela vai ser justamente a destruição. Ok? E aí vem a palavra dos aliados da Babilônia. A palavra dos aliados da Babilônia. A gente pode ver, queridos, como são muitos versículos. Ih, sumiu de novo. Como são muitos versículos, vou deixar para os irmãos lerem em casa Apocalipse 18. Mas o que vai tratar Apocalipse 18? Que vai ter uma grande ruína financeira. Esse sistema ele vai em algum momento ruir e eles vão perder lucros, segurança, saúde, tudo. E vai vir uma pedra, vai ser jogada no mar. A gente não sabe se essa pedra é algo literal, algo em relação à guerra, não sabemos. Mas que vai cessar as coisas nessa cidade. Que coisas são essas? O trabalho, as festas, os casamentos. Não vai ter mais divertimento nessa Babilônia. Todo mundo vai ficar bem assim, desolado, porque vai ser uma cidade morta, né? E aí, essa cidade, vai acontecer isso com ela justamente por causa do que a gente falou, o sangue dos santos que foi derramado. E aí, queridos, temos um ponto importante para falarmos agora, que são as ações de graça pelo fim da Babilônia. Ou seja, ela vai ruir, ok? Ela vai ruir. E nós, como eu falei, nós queremos justiça. Nós queremos que seja feito algo. Só que às vezes, temos que nos controlar e entender que a marca de um discípulo do Senhor é o amor. Ok? Por que, queridos, que eu estou falando isso? Era uma vez não. 2023 eu estava ali no centro e eu estava indo para terapia, né? Aí eu sempre ia para terapia toda quarta-feira. E aí, eu ia às 4 e voltava às 5. Então, quando você pega o ônibus no mesmo horário, no mesmo dia, você encontra as mesmas pessoas, né? E aí, tinha uma menina que ela sempre estava ali, e ela estava sentada ali no ponto. Eu falei, opa, boa tarde, sentei do lado. E aí, vem um bêbado, senta do meu lado, começa a falar coisa nada com nada, né? Então, e ele começa a falar nada com nada, e aí eu pego um panfleto daqui da igreja e falo assim, olha só, você vai guardar no seu bolso, quando você estiver bem, você vai ler e você vai lá na minha igreja. Se chegar algum dia bêbado, gente, prostituta por aqui, eu que chamo essas pessoas para vir para a igreja. E eu falei, olha, você vai guardar no seu bolso
e você vai ler quando você estiver bem. Aí ele falava nada com nada e nada, ele falou, vou guardar. E aí ele guardou no bolso. E a menina me catucou e falou assim, não faz isso não, porque ele tá bêbado, ele vai lembrar de nada, não sei o quê. E aí no meu coração, gente, na mesma hora eu falei, coitada, ímpia, tadinha, tá precisando do Senhor também. Vou pegar um panfleto e dar para ela. Falei, não, vai lá na minha igreja, você também. E fui dar o panfleto para ela. E aí ela riu e falou assim, não, eu sou crente desde que eu nasci, eu sou da igreja tal. Gente, quando ela falou isso, meu coração gelou. Assim, eu falei, ai, Senhor, não acredito. Não estou acreditando nisso. E aí eu falei com calma, né, com ela. Falei assim, poxa, se Deus restaura essa vida, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, o que acontece? Às vezes os crentes, nós, olhamos para as pessoas e falamos, esse aí ó, não tem jeito, bêbado, não tem jeito. A gente olha para as pessoas e tem esse ar de julgamento, né? Esse ar de se sentir superior, que eu estava falando antes, que às vezes a gente pensa que, esse aí não tem jeito. Por exemplo, teve o show da Lady Gaga, né, no Rio, não teve? Vimos, assim, pessoas totalmente desconexas com um padrão bíblico que a gente segue. Pessoas totalmente, assim, desconexas mesmo. Só que você entra nos comentários de postagens e tudo mais, e você vê cristãos falando coisas terríveis, falando, essas pessoas vão para o inferno, essas pessoas estão condenadas, e não sei o que, não sei o que lá. Querido, o Senhor é que determina o momento de tirar a escama dos olhos. O Senhor é que determina quando Ele vai falar, é agora, querido, sai dessa vida, vem, acabou. Então, não podemos ter o ar de condenar. Por quê? Devemos exortar? Sim, mas em amor. Porque a Bíblia fala assim, ó, do seu irmão você tira o cisco e do seu olho você tira a trave. Por que isso? Porque o cisco a gente tira assim, ó, assoprando, tirando com calma, tirando com amor. Ou seja, o pecado do outro a gente trata com cuidado. Mas o nosso, aí sim a gente pode ser radical, porque trave é realmente tirada na marreta. Então o nosso pecado, vamos ser radicais, mas o pecado do outro, precisamos tratar em amor, porque a marca do discípulo, querido, é amor. E eu gosto de uma analogia que eu acho muito interessante. Voltou. Vamos supor aqui que Marcelo, meu amigo, me chama lá para a casa dele para fazer um churrasco. Estou profetizando, viu, pastor? E aí ele me chama lá para fazer um churrasco e tal. E aí ele é meu amigo, está cortando a picanha, eu estou perto dele. E aí, sem querer, a faca solta assim, bate no meu braço. E o que vai sair do meu braço? Sangue. Agora vamos pensar aqui. Minha casa foi invadida por um ladrão. Estou sozinha em casa. Eu vejo que ele está desarmado. Eu tenho 5 anos de Kung Fu, eu vou quebrar esse cara. E aí, o bandido pega a faca e faz assim em mim. O que vai sair do meu braço? Naturalmente do meu braço. Som. Alô? O que sai naturalmente do meu braço. Eu vou aqui. Espera aí. Som. Beleza. Então, assim, o que sai naturalmente do meu braço, sendo feito por um amigo ou sendo feito por um inimigo, é sangue. O que sai naturalmente do discípulo, sendo feito por um amigo ou sendo feito por um inimigo, é amor. Amém? É amor, precisa sair de nós amor. É muito fácil amar nossos amigos, mas e os nossos inimigos? E aquelas pessoas que a gente vê lá no meio do show que são tão diferentes de nós?
É fácil amar essas pessoas, ter compaixão delas? Mas eu posso te dizer que muitos que estão ali, Deus ama. Amém? E aí, queridos, no fim, né? No momento que a Babilônia é destruída, que foi feita a última colheita, é cantado hinos em forma de aleluia. Aleluia significa louve ao Senhor. E aí podemos ver que as orações dos mártires foi atendida. Ok? Foi atendida. E durante essa celebração, a esposa, que no caso é a noiva de Cristo, no caso quando se fala esposa no contexto judaico, é a mesma coisa que noiva, tá? É convidada a preparar a festa de casamento. Ou seja, Jesus está vindo para encontrar a sua noiva, que estará cuidando do seu casamento. E aí, gente, a palavra vai terminar com a conclusão da revista, né, desse tópico de hoje. Fala assim: toda a palavra de Deus se cumprirá. E aí fala em números: Deus não é homem para que minta. Queridos, vocês têm noção da profundidade dessa frase? Deus não é homem para que minta. Sabe o que isso significa? Que tudo que está aqui irá se cumprir. Tudo. E eu acho que é Billy Graham que fala assim, eu não me preocupo porque eu já conheço a última página da Bíblia. Então, assim, às vezes a gente lê, né, Apocalipse e tal, e fica com medo. Não é para ter medo. É o momento do casamento. Você já teve medo do seu casamento? Você pode ficar assim apreensiva, né? Nossa, como será o dia? Como é que vai ser e tal, e ficar ansiosa. Mas você fica feliz, porque você vai encontrar com o noivo. Então, toda palavra é inspirada por Deus. E se Deus não mente, toda palavra irá se cumprir. E ele fala que vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Ou seja, se você está passando por tristezas agora, momentos difíceis, tudo vai passar. É tudo passageiro, porque ele vai enxugar do seu olho toda lágrima. Não vai haver mais morte, dor, nem pranto. Ok? E ele vai fazer a verdadeira justiça. Então, Apocalipse não é um livro para temer. É um livro de esperança. É um livro que tem que tocar no nosso coração e fazer com que a gente se transforme. Porque, queridos, eu posso chegar aqui e ler a Bíblia e ter todo o conhecimento teológico e tudo mais, e não passar de conhecimento. E quantas pessoas têm conhecimento, mas não aplicam a palavra de Deus nas suas vidas? Quantos teólogos hoje estão sendo formados e são incrédulos, porque eles não aplicam a palavra de Deus? E toda palavra, ela serve para a nossa aplicação. E eu acho que Apocalipse, o mais importante que a gente tem que saber é, ele está vindo. E além dele estar vindo, como está nossas vidas? Será que estamos prontos para a sua volta? Será que estamos do jeito que ele gostaria que estivéssemos? O que eu posso melhorar ainda na minha vida? Como eu posso servir a ele da melhor forma possível? Como eu posso gastar a minha vida adorando a ele? Queridos, que Deus esteja completando nos corações o que eu não pude completar. E foi um grande presente para mim hoje, no meu aniversário, né? Estou fazendo 29.
Ano que vem não falarei mais minha idade, tá? Agora vai ser sempre 20 mais um pouquinho. Que chega a 30, não falo mais. Chega a 30, vou parar de falar. Gente, que Deus esteja completando, que possamos saber que Ele está voltando e que a sua igreja está no caminho de amadurecer. Amém? Vamos orar? Esperar o pastor Marcelo. Quer orar? Pode orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, pela palavra que o Seu Espírito ministrou aos nossos corações, Pai. Obrigada pelos ensinamentos, Pai. Obrigada, Senhor, por nos alertar, por nos abrir nossos olhos, Pai. Que nesse momento, Senhor, os corações possam sair daqui cheios, Pai. Cheios para viver uma vida cristocêntrica, Senhor. Uma vida que o Senhor esteja, Senhor, como principal alvo, Senhor. Que possamos não errar o alvo, Pai. Que possamos, Senhor, mirar em Ti, Pai. Que possamos viver uma vida, Pai, sem nos desviar, Pai. Que possamos viver uma vida para Te adorar, Pai. Eu peço, Senhor, que a Sua igreja, Pai, cresça, Pai. Eu peço que o Senhor, que os que não foram despertados ainda, sejam despertados, Pai. Que os Seus eleitos que estão nas ruas, Pai, que estão, Senhor, fazendo coisas erradas nesse momento, Pai, possam ter seus olhos abertos, Pai, e possam se voltar para Ti, Pai. Que os parentes, Pai, das pessoas que estão aqui presentes, Pai, possam aceitar a Ti como único e suficiente Salvador, Pai. Que o Senhor possa se revelar a cada dia para cada pessoa que está aqui, Senhor. Perdoe nossos pecados, Pai, que possamos ser melhores a cada dia para viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.